Eu já vou tomar duas iniciativas aqui. Eu vou pedir hoje para o meu pai fazer o convite para o nosso querido Deus estar presente, mas antes disso eu já vou agradecer antecipadamente a participação especial da Cris, né, nesse nosso encontro. Hoje ela que vai conduzir com a gente esse momento de evolução, essa proposta de reflexão, de avanço, de construção de uma versão melhor. Então não vou dar nenhum spoiler sobre o que ela vai falar, vou deixar para que ela de fato conduza, mas antes disso, pai, por gentileza, convide o nosso Deus para estar conosco. Você está mudo, pai? Libera o áudio aí. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez reunidos, né, em busca de crescimento e ninguém consegue crescer sem que Ele, nosso Pai Todo-Poderoso, esteja presente. Por isso, nós só temos mesmo que agradecer por essa oportunidade e pedir que nos inspire e nos dê concentração suficiente para aproveitarmos o máximo de todo o ensinamento que nos foi transmitido e que nós possamos aproveitar esse ensinamento para o nosso crescimento, como eu disse, e que a gente possa, com o nosso crescimento, alcançar cada vez mais prosperidades para permitir que trazemos conforto para a nossa família e para outras pessoas que estejam em torno de nós, que estejam carentes de alguma necessidade, alguma forma precisa da gente, que a gente possa fazer isso através da nossa prosperidade e que nós possamos dedicar cada vez mais tempo a Deus. E que hoje, então, permaneçamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, vamos lá. Antes de liberar as palavras para a Cris, Cris, eu queria mais uma vez te parabenizar. Parabenizar e agradecer, né? Porque eu me lembro, alguns meses atrás, eu me lembro bem, a gente estava numa reunião de Zoom e você usou muito a palavra assim, eu estou muito perdida. E é tão engraçado porque essa palavra provocou uma ação de uma outra cliente nossa que também estava perdida, só que ela assumiu esse perdido num tom de reclamação total. De tipo, não é para mim, não vou, não sei o quê, não sei o quê. E foi bem desconfortável a conversa que eu tive com ela. E o seu perdida, no dia eu até falei, é um pedido de ajuda. E nesse ajuda foi a grande virada, né? E a gente teve uma conversa particular, mas publicamente você falou dos seus números, quase triplicou o faturamento, teve resultados que nunca teve antes, conseguiu, machucou a mão, delegou, fez acontecer a partir daquilo que a gente tá propondo. Então, estar perdido, estar no mundo de confusão, estar tendo dificuldades, faz parte do processo de aprendizagem de qualquer coisa que a gente vai fazer. Em especial nós aqui dentistas, eu me lembro da primeira anestesia que eu fui fazer. Nossa, quando o professor falava trigo no retromolar, se afasta aqui para sentir a linha oblíqua exterior, eu falei, cara, eu vou sentir o osso desse cara. Não vai funcionar, não vai funcionar. E quantas, sei lá, milhares de anestesias depois a gente deu com um nível de segurança tão grande. Então, entender esse processo, se permitir, se entregar, é o caminho mais seguro para conquistar tudo aquilo que você está conquistando agora, e tem várias pessoas também. Então, eu quero te parabenizar pelos resultados e agradecer pela continuidade, pela confiança, por se permitir de fato fazer o que precisa ser feito para dar certo. Bom, é contigo daqui para frente, Cris. Obrigado mais uma vez. Ai, gente, muito obrigada, André. Muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui. Olha, eu espero poder contribuir, né, de alguma forma. Ontem eu estava caminhando no parque e eu estava, assim, orando para Deus que eu pudesse escolher temas que sejam importantes para vocês, porque eu fiquei um pouco perdida, né? O pessoal do pódio falou, me convidou, eu fiquei muito honrada, perguntei qual seria o tema e eles falaram o que você sentiu no seu coração. Então, a responsabilidade é grande agora, né? Mas, André, só para apontar um pouco do que você falou, uma coisa que eu tenho aprendido é prestar atenção nas ações, porque muitas vezes a gente quer que muitas mudanças aconteçam, mas continuamos fazendo as mesmas ações, né? Então, por causa disso, muitas coisas não mudam na nossa vida. Nós precisamos realmente entender, né, o ponto da modificação, da mudança,
mas muitas vezes a gente não muda porque a gente não sabe o que fazer, não sabe quais seriam essas ações, né? Então a gente fica naquele mesmo nível, né? E hoje eu estava lendo assim o convite que vocês fizeram no WhatsApp, né? E eu achei muito bom, que é assim, encontro de mindset, uma oportunidade para evoluir a mente para o próximo nível. Foi exatamente esse o tema que eu vou falar com vocês hoje. Eu falei, gente, que incrível isso, né? Mas é exatamente isso. E eu queria também começar falando para vocês que a roda da vida que o Andrei mostrou, não sei se todo mundo estava aqui para fazer esse exercício, ele mostrou o exercício, mas ele falou, façam em casa, né? E tem uma parte aqui da roda da vida, né, que fala assim, ó, quais são os itens, né? Saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, carreira e trabalho, finanças, contribuição social, amizade e família, afetividade e amor, vida social, hobbies e diversão, realização e felicidade, espiritualidade. É, eu que estudo isso, né? Teve uma fase da minha vida que a minha vida virou de ponta cabeça, né? Eu tinha meu consultório, não tinha noção, parecia que eu tinha uma venda nos olhos, porque eu era aquela dentista que só ficava em cima do mocho, no operacional, trabalhando muito, sempre pude trabalhar muitas horas, né? E não via muita diferença no meu dia a dia, era muito igual, era muito assim, mecânico, né? E foi um momento que eu despertei, foi o momento da minha dificuldade de me relacionar comigo mesmo, com as minhas emoções. Eu era uma pessoa muito nervosa, tudo me deixava nervosa, eu não sabia fazer a gestão das minhas emoções e eu procurei ajuda no Senhor, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive muita fé, então eu falava assim, ó, me mostra um caminho, porque eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não sei o quê. E, e também isso refletia na minha vida pessoal, meu casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento comigo mesma, com a minha família. Então, assim, estava tudo meio ruim, só que eu não percebia, né? E quando o Senhor me mostrou o que que eu precisava fazer, foi inclusive depois de um AVC hemorrágico. Olha só, eu era tão nervosa que eu consegui ter um AVC hemorrágico. E pela graça do Senhor, não fiquei com nenhuma sequela, não fiquei com nenhum problema físico, né? Mas foi graças ao AVC que eu procurei ajuda. Ajuda, sim, do Senhor em primeiro lugar, mas era ajuda emocional, né? Então, quando eu tenho que falar sobre emoções, é uma coisa da minha área, porque assim, na minha área não, essa é uma coisa que eu gosto muito, porque foi isso que salvou meu casamento, salvou minha clínica, salvou o relacionamento com meus filhos, me salvou. Eu nunca mais fui para UTI, nunca mais tive pressão alta, crises de pressão alta. Então, o que eu queria falar para vocês é que muitas vezes a gente realmente tem que olhar para os problemas com outro olhar, um olhar de não por que comigo, mas o que eu preciso mudar para que essas coisas não me aconteçam. Os problemas para mim são momentos de dor, né? Porque dói, mas ao mesmo tempo o que que eu tenho que aprender com isso? O que que isso pode me fazer passar para um próximo nível, né? Porque muitas vezes você tem que fazer coisas diferentes, você tem que se ousar a mudar a sua mentalidade, porque senão você não vai para o próximo nível, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, como mudar a mente para ir para o próximo nível, né? Então, eu queria que a Tiffany me ajudasse e colocasse o primeiro slide. Isso. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês refletirem é: nós, como seres humanos, nós sofremos metamorfose? Sim ou não? Se você
eu gostaria, que nem o Dander fala, né? Eu gostaria de duas pessoas para falar sobre, só responder essa pergunta. Vocês acham que nós sofremos metamorfose? Né? Metamorfose vem da palavra grega metabole, que é igual a mudanças, né? Ela se refere a mudanças de um ser em outro, né? É bem o que a Marijara falou. Na verdade, a gente pode continuar sendo a mesma pessoa com a mesma essência, mas nós sofremos sim essas mudanças. Sofremos mudanças que nos levam para um próximo nível. Isso é real. Vamos para o próximo? Eu trouxe aqui para vocês, para ilustrar, né, tudo isso que a gente está falando, a fase, a metamorfose da borboleta, né? Vocês podem ver que a primeira fase, né, depois de que ela é ovo, né, ovos, a primeira fase da borboleta é a larva, né? Então, essa primeira figurinha aqui, vocês estão vendo, larva. A segunda fase é o casulo. A terceira é a borboleta saindo do casulo. A quarta fase é a borboleta já voando. E a quinta fase, a borboleta, ela voa para cumprir a sua missão. Ela é polinizadora, né? Então, o que que ela faz? Ela faz com que novas flores nasçam. Que quer dizer tudo isso, essas fases, né? Eu acho que o Senhor, Deus, ele ensina a gente muito com a criação dele, né? Na natureza. Então, gente, se a gente fosse pensar que um ovinho da borboleta, que é tão pequenininho, redondinho, que um dia ela ia se tornar um ser que voa, que, que é responsável por uma missão grandiosa, que é polinizar e fazer com que novas flores nasçam, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso na nossa vida, né? Na nossa vida de ser humano, na nossa vida de dentista, de profissional, e coube exatamente da mesma maneira. Então, se a gente for pensar, né, na nossa vida de ser humano, como a Maria Jara falou, né? Eu fui mudando, eu fui me transformando, e é isso. Só que, assim, muitas vezes a gente não tem essa consciência. E muitas vezes a gente não tem essa consciência e a gente estaciona em uma fase. A gente acaba sendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, e a gente mesmo bloqueia a nossa evolução. E muitas vezes, a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. E muitas vezes eu achei que sozinha eu ia sair daquela situação que, na verdade, eu achava que nem era tão ruim, né? Então, o que que aconteceu? Depois que eu tive esse AVC, depois que eu tive esse momento de muito ruim, onde eu perguntei, o que que eu estou fazendo da minha vida, né? Senhor, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando e me ajuda a mudar o que eu não estou conseguindo mudar, né? E por incrível que pareça, na verdade, o Senhor me mostrou um caminho para eu começar a fazer a gestão das minhas emoções. Eu não sabia fazer. Eu estava me deixando levar por emoções ruins, né? De nervoso, de desespero, de só ver o lado ruim da coisa, né? Então, quando eu comecei a entrar nesse caminho, eu comecei a olhar para dentro de mim. É muito importante a gente começar a entender quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão, qual o nosso propósito, né? A gente ouve muito isso na mídia, né? Qual o seu propósito? Qual a sua missão? E eu descobri que, na verdade, isso está realmente já dentro da gente. A gente só precisa descobrir como. A gente não tem que inventar coisas. Nós já temos talentos, nós temos atributos, nós temos qualidades, nós temos experiências vividas através de situações desafiadoras na nossa vida, né?
E eu aprendi o seguinte, que a gente só vai encontrar essa missão quando a gente se aproximar de Deus. Quando a gente fizer uma conexão com Deus, muito íntima, muito próxima. É Ele que vai nos mostrar esse caminho. E foi Ele que tem mostrado esse caminho para mim. No momento onde você se coloca ali, livre de orgulho, humilde, dizendo para Ele: eu não sou nada, não sou nada sem ti, né? E Ele vai começar a te moldar. E aí é onde começa a metamorfose. Essa metamorfose, ela pode ser espiritual, ela pode ser profissional, ela pode ser no âmbito conjugal, né? E muitas vezes o que a gente vê de problemas é só a ponta do iceberg. E a ponta do iceberg, trabalhar na ponta do iceberg é a pior coisa que tem, porque você trabalha só nas consequências. E a gente precisa começar a aprender a trabalhar na causa, nas origens dos problemas. Então, muitas vezes, né, nós somos, por exemplo, deixa eu transferir esse estudo aqui da larva para o âmbito profissional, né? Muitas vezes a gente está na fase um, que a gente está se recém-formado, né? Acabou de sair da faculdade, trabalha como estagiária, estagiária não, como recém-formado, ganha bem pouquinho, né? Ganha, sei lá, de 1.000 a 5.000 reais. Depois a gente depois a gente começa a fazer especialização, cursos, e a gente começa a melhorar, ampliar nossa visão, e a gente passa a ganhar um pouquinho mais, e depois a gente começa a construir uma experiência, né? A gente começa a ter mais ousadia nas coisas que a gente faz, a gente começa a entender o que a gente gosta de fazer na clínica, né? Porque são muitas áreas, e nisso a gente vai galgando o nosso retorno financeiro, né? O retorno financeiro realmente ele é importante? É importante, porque é o reconhecimento do nosso trabalho, né? E na minha vida teve um momento que já tenho 34 anos de formada, então assim, há 5 anos atrás eu não via mais assim esperança, né? Porque eu mudei meu consultório, reformei meu consultório, tirei todos os meus jalecos velhos, mudei meus jalecos, fazia cursos. Só que, para minha surpresa, o valor que eu tinha de lucro no mês não alterava. Ele não alterava. E eu perguntava para mim, o que está faltando, né? O que mais que eu tenho que fazer, né? E eu tinha paciente de muitos anos, eu me sentia assim reconhecida pelos pacientes, pela forma que a gente oferecia os nossos serviços, mas não passava daquele topo. Mesmo fazendo também cursos de inteligência emocional, melhorei muito em várias áreas da minha vida, né, em relação a mim mesma. Só que eu queria ir para o próximo nível e não conseguia, né? Então, assim, aí eu me vi assim, aquela borboleta dentro do casulo. Eu estava dentro do lugar, eu não conseguia me ver mais como eu era uma larva, né? Então, eu estava no casulo e eu não sabia que eu podia voar. Então, assim, eu estava lá no lugar sofrendo, apertada, é, achando que a vida era aquilo mesmo, né? Aí, num certo momento, a gente abre o casulo e sai, né? Quando a gente abre o casulo e sai, não é um momento bom também, porque é um momento onde você fica meio perdida. Você fala assim, tá, tô pronta, mas qual o caminho que eu quero seguir? Então, nesse momento, é difícil também. E eu acho que eu vivo esse momento hoje, sabe? Então, eu queria, perguntar para vocês, reflitam também e olhem para as fases da borboleta e perguntem para vocês mesmos, qual fase você vive hoje, né? Qual fase? Porque, assim, independente da fase que você viva hoje, saiba que tem uma próxima, tem um próximo nível, né? Então, assim, esse próximo nível exige de você esforço, exige de você novos conhecimentos, exige de você superação, porque não é fácil. Passar de um nível para o outro
Olha quanto que a borboleta sofreu, né? Eu estava dando uma estudada para ela parar e começar a formar aquela proteção que vai formar o casulo, ela para de comer, né? Aí você fica falando assim, nossa, ela parou de comer, mas como que ela não morre? Tem coisa que só Deus explica, né? Então, por isso que eu me apego muito mais forte nisso. Se a gente busca só sucesso, profissional, dinheiro, fama, seja lá o que for, mas se a gente não conectou com Deus, a base não está fortalecida na estrutura do alicerce sólido, né? É aquele alicerce que vai sustentar você nos momentos bons e ruins. Muita gente pode até conseguir ter esse sucesso, mas com certeza a estrutura familiar ou emocional não vai estar legal, né? Então, nessa minha caminhada, o que eu queria hoje é fazer com que vocês também reflitam que, por pior que esteja a sua situação hoje, você não está indo para um próximo nível porque é necessário mudar a mente e as ações. As ações, elas são muito importantes para que a gente possa sair de um nível e ir para o outro. Isso vale para casamento, vale para filhos, vale para profissional, vale para saúde, para o corpo, né? Às vezes a gente não está contente com nossa saúde, com o nosso corpo, mas a gente está trabalhando para que isso é, mude, né? Será? Então, assim, hoje é o momento que eu quero convidar vocês para refletir em que fase vocês estão da vida. Porque essa roda da vida que o André nos mostrou na outra aula é uma forma da gente entender qual é o nosso estado atual. Qual é a fase da borboleta que a gente se encontra hoje? Porque se a gente não sabe qual é o nosso estado atual, dificilmente a gente vai saber qual seria o próximo nível. Porque para cada nível que a gente quer ir, existem ações específicas. Meu marido, ele é maratonista, né? Então, assim, ele já corre 42 quilômetros. E eu gosto muito de ver a evolução dele, porque antes ele não corria nada, né? Então, assim, eu acompanhei. Ele começou a correr depois dois, depois 5, depois 10, né? E aí foi aumentando. E ele nunca parou de evoluir, só que ele demorava, assim, de uma etapa para outra. E hoje eu vejo que muitas vezes a gente quer chegar nos 42 e vivenciar, né, essa vitória. Mas se você não corre nenhum, como que você vai correr 42? É quase impossível, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês pudessem compartilhar, se vocês identificaram algum momento da vida de vocês que vocês estavam também meio que estacionados em alguma fase, sem saber o que fazer, e no momento que vocês mudaram a sua mentalidade, as suas ações, vocês conseguiram ir para o próximo nível. A natureza novamente, né? Quando você vê aquelas árvores imensas, lindas e frondosas, cheias de folhas e frutos, a gente não imagina como ela começou, né? Ela começou do tamanho de uma semente. E essa semente, ela foi introduzida numa terra fértil. E foi por isso que ela brotou. E é esse galinho aí, né? Aí, se a gente não der valor para isso, se a gente não der valor para esse início, ela vai morrer, porque você não vai regar, você não vai proporcionar o adubo, né? Então, assim, tudo, o processo do início, tudo é pequeno. Mas se você não entender que você tem que pensar grande, porque para cada etapa existem ações específicas. Não sei ao certo o que você está tentando editar. Para uma pessoa que quer treinar, correr 5 quilômetros, o treino é um. Para quem quer correr 10, o treino é outro.
Para quem quer correr 21, o treino é outro. Então, se você não casar suas ações para o que você quer, não dá esse match, então você não sai do nível, né? Então, às vezes, você quer correr, só que você quer correr 42. Aí você começa a correr, quase morre. Aí você fala assim, desisto, não corro nenhum. Não corro nenhum, como que eu vou correr 42? Então, assim, a mentalidade está errada e as ações também. Eu preciso correr preciso conseguir correr mas eu não consigo. Então anda e corre, anda e corre, anda e corre. Foi isso que eu fiz. Eu não corro 42, eu corro 10, né? Então, assim, foi uma vitória para eu conseguir correr 10. E mais ainda, eu sei que eu consegui correr 10 porque eu comecei correndo e andando. E aí eu corria depois 2, depois 3. Tudo é um passo a passo e tudo é um pouco lento, se você for ver, né? Mas vamos lá, vamos ver o próximo slide que fala outra coisa. Vamos lá. Esse livro, ele fala o seguinte, é do Carlos Wizard, né? Carlos Wizard é o dono da rede das escolas de inglês, Wizard, né? E ele diz que a gente precisa ter uma estratégia, a gente precisa pensar grande, começar pequeno, e ter uma estratégia. Olha que legal. É importante ter uma estratégia, ter pessoas que já chegaram lá e que te ensinem quais são as ações específicas para você sair do nível que você está para ir para o próximo, né? Então, muitas vezes, nós dentistas, se a gente não pensar nisso, a gente fica fazendo a mesma coisa, aquela vidinha rotineira, de ir para o consultório, trabalhar, ir embora, e atender, e assim, ficar naquilo e não sai daquilo, né? Então, assim, quando você não entende que tem que ter estratégia, você tem que saber onde você está. Quais são as ações específicas para o seu nível, para você ir para o próximo nível. Traça um objetivo, coloca aquilo na sua mente, mas até você chegar ali, existem vários passos, vários níveis. E para isso, muitas vezes a gente precisa de ajuda. É imprescindível que a gente tenha ajuda, porque sozinho a gente não vai. A gente não vai mesmo. E dentista é uma pessoa que se coloca muito isolado, né? Se a gente for entender, nossa vida, ela fica tão entre quatro paredes ali, confortável, é uma zona de conforto muito confortável, né? Você tem aqueles pacientes que gostam de você tem aquele dinheirinho no mês, e a vida vai passando e você não sai daquilo, né? E aí eu fiquei pensando, né? Qual a diferença da borboleta com o ser humano? Quem pode fazer essa analogia e tentar explicar qual seria a diferença da borboleta, que faz a fase certinha, e a diferença da gente, que somos seres inteligentes, pensantes, né? Muito aptos a fazer tudo que a gente quer, mas muitas vezes a gente não faz. Qual seria a diferença entre a borboleta e o ser humano? Quem pode abrir o microfone e comentar? Oi, doutora Cris, bom dia. Oi, Tudo bem? Renata, tudo bem? Vou me arriscar aqui. É, talvez o propósito. A borboleta ela tem um propósito estabelecido e nós ainda estamos na descoberta do nosso propósito. Exatamente, isso é um deles, com certeza. Muito bom, Renata, obrigada. Tem mais alguém? Deixa eu me arriscar aqui também, né? Acompanhando a Renata, eu acho que a borboleta é um animal, portanto, irracional. Ele nasce já, falar praticamente a mesma coisa da Renata, com um propósito. Ela não faria nada diferente disso, enquanto que nós, seres humanos, temos a oportunidade da mudança. Quando uma determinada decisão, um determinado propósito que nós criamos não está dando certo, ou nós não temos afinidade com aquilo que nós estamos fazendo, nós temos
a opção de mudar. Nós podemos mudar, nós podemos seguir um novo caminho, nós podemos mudar as estratégias. E eu acho que isso não é dada, essa oportunidade não é dada à borboleta. Portanto, nós estamos em grande vantagem em relação à borboleta. Isso não significa que nós não podemos seguir as suas fases de vida como exemplo, com a opção de poder seguirmos o caminho que nós entendemos que é mais apropriado para nós. Eu vejo Uhum. isso como uma grande vantagem para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Obrigada. É isso mesmo. Na verdade, vocês acertaram, né? Porque assim, olha, nós como seres humanos, podemos criar vários objetivos de vida. A borboleta não, ela só tem um, é só aquilo lá. É uma coisa já determinada, né? Ó, a Maria já disse, a borboleta segue seu curso natural e não se deixa influenciar pelo ambiente. É exatamente isso, gente. Vocês são demais. Porque nós temos vantagens, como o Elmar falou, muitas vantagens, porque nós somos seres pensantes, nós podemos escolher, fazer escolhas, objetivos diferentes, né? Um quer ser periodontista, outro quer ser ortodontista, tanto faz. A gente pode escolher. Só que o que nos diferencia é o, o foco e a dedicação de seguir o passo a passo, as ações de cada nível. É difícil, né? Uma coisa é você é livre para escolher o seu objetivo. Só que você tem a consequência de ter que trabalhar dedicadamente para que cada ação te leve ao seu objetivo. Então, assim, uma das perguntas que a gente tem que se fazer é: será que as minhas ações de hoje está me levando para o próximo nível de acordo com o objetivo que eu tracei? Né? Então, assim, é uma pergunta que a gente sempre tem que estar fazendo. Marijane disse: o ser humano tem medo da mudança e paralisa. Eita, peraí. O ser humano tem medo da mudança e paralisa. Estaciona em algumas fases. Exatamente. Exatamente. Nós, seres humanos, temos a vantagem de podermos escolher nossos objetivos de vida, mas muitas vezes, durante as etapas, nós paralisamos e paramos de evoluir. E isso é a grande desvantagem, né? Nós, por distração, por às vezes falta de achar que é capaz, por às vezes não achar que é merecedor daquilo, né? Então, o âmbito emocional, ele pesa muito. E tem um índice também que, eu não sei a porcentagem, mas diz que se você não tem felicidade, ou no seu casamento, ou, né, com os seus filhos, ou você carrega uma mágoa muito grande de pai, mãe, de infância, você não consegue prosperar. E eu tenho visto que isso é uma realidade muito grande, porque você começa a se sentir pequeno, não merecedor, ou você fica muito nervoso com coisas pequenas. Então, assim, muitas vezes você tem que trabalhar o seu emocional, entender quem você é, o valor que você tem para Deus e para você mesmo. Muitas vezes a pessoa só vê valor quando ela tem certificados, quando ela tem muitas faculdades, muitos cursos. Só que não, só que não. Nós não somos dentistas, nós estamos dentistas. E nós temos que ter valor sem nossos títulos. Porque um dia nós vamos perder esses títulos e nós não vamos perder nosso valor, porque nós sabemos o nosso valor, a nossa essência. E aí mora muito o segredo do sucesso para qualquer coisa. Se a gente não sabe quem a gente é, muitas vezes a gente não vai entender qual vai ser o nosso propósito, qual vai ser a nossa missão. E pode colocar o próximo slide, Tiffany? Eu quero que uma pessoa leia também. Pode abrir o microfone e ler. Eita,
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Obrigada, Andrei. Essa escritura, ela mexe muito comigo, né? Porque o Senhor, ele quer que a gente se transforme. Ele não quer que a gente viva numa zona de conforto, né? E ele quer que a gente descubra a nossa missão. Porque como a borboleta tem uma missão grandiosa, que é opa, polinizar o mundo, né? Para que outras flores nasçam e embelezem a vida, nós também somos polinizadores. Nós somos polinizadores de uma saúde bucal, de uma autoestima, gerando autoestima para os pacientes, gerando uma metamorfose na vida do paciente através do sorriso, através do acolhimento, através da mudança de vida. Quem é feliz quando não pode sorrir? Quem é feliz quando tem uma dor de dente? Quem é feliz quando é banguela ou não tem um destino da frente? Ninguém. Ninguém pode trabalhar sendo assim, né? Então, assim, nós, dentistas, somos muito grandiosos. Nós somos, a gente precisa entender quem nós somos, a nossa função no mundo é grandiosa. A gente salva vidas quando a gente identifica uma infecção e a gente vai tratar as milhões de bactérias que eles estão engolindo colocando bactérias na corrente sanguínea pode matar uma pessoa, né? Como já matou várias. Então, nós temos que entender que o nosso papel é grande, a nossa missão é grande. Deus espera que a gente se transforme a cada dia e passe sempre de um nível para o outro. A gente não pode parar. A gente não pode achar que a gente não é nada, que a gente é pequeno, que a gente está perdido. Bom, perdido é normal, eu fiquei perdida, né? Mas a gente tem prioridade em tentar encontrar nosso caminho, a nossa missão, salvar vidas, transbordar nosso conhecimento, devolver a autoestima para as pessoas, a felicidade de viver. É essa a nossa missão e ela é grandiosa demais. E eu descobri isso há pouco tempo, né? Então, eu me maravilho com isso. Eu acho incrível a nossa missão, eu acho incrível como nós somos importantes. E nós somos muito importantes para as pessoas, para Deus, para a nossa família, por termos essa oportunidade de trabalhar com essa missão tão grandiosa e bela, que é tudo isso que a gente falou, né? Então, gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, já finalizei minha aula de hoje, quero agradecer todos, né, pela presença, pelo tempo, pela essa oportunidade, né, que eu tive do André e do Pódio, e agradecer a todos vocês, que vocês estão me ajudando aí para o próximo nível, e eu sou muito, muito, muito feliz por isso, viu? Legal, Cris. A gratidão é recíproca, com certeza. Maravilhoso estar aqui, aprender, anotei algumas coisas, quero fazer umas considerações bem rapidinhas aqui. Uhum. Também convidar todo mundo para foto, né? Assim, o que que eu deixo de reflexão para todos nós, né? Pegando desde a metamorfose da borboleta, as passagens da Ana, Marijara, Elmar que falaram aí. Eu acho que uma parte importante da nossa comparação é compreender como a gente tem que sair do casulo no processo natural das coisas. Porque eu já estudei muito sobre essa questão da metamorfose, e uma das coisas que mais me chama a atenção é se você for lá cortar o casulo, aprendendo, ajudando a borboleta, você mata ela. Então, nós, enquanto seres humanos, né, que vivemos num mundo onde a gente tem oportunidades diferentes, então a gente precisa desenvolver a sensibilidade de qual é o momento que só você pode sair do casulo e qual é o momento que você pode pedir ajuda. Porque a gente não está no casulo da borboleta, então a gente também pode pedir ajuda. Só que se a gente não tiver essa sensibilidade de qual é a nossa parte e qual é a autorresponsabilidade que eu tenho que fazer, eu fico numa sensação de que só o outro vai fazer por mim e eu acabo não crescendo. E aí eu acabo não subindo de nível. Isso é um ponto importante.
E aí, dentro desse contexto também, eu digo assim, ó, quem não vive o processo não está preparado para receber o propósito, né? E o processo, ele não é uma coisa gostosinha, né? Eu lembro de um curso que eu fiz em São Paulo, o cara falava assim, coach é bom, mas não é gostosinho. Do tipo, é desconfortável, é doloroso, né? Muitas das vezes. Então, a gente precisa ter essa maturidade. E aí eu também me coloco nessa condição de frase que eu coloquei aqui. Quem não senta para ser aprendiz não deveria se levantar para ser mestre. Então, muitas das vezes a gente entra numa fase de muita sensação de maturidade, de muito dono da verdade, quando a gente vai continuar sendo sempre aprendiz e buscar melhorar o que quer que seja, porque tem sempre um processo de evolução à espera do próximo nível, né, da nossa busca. E eu fecho com uma reflexão de atleta. A atriz falou aí muito sobre a caminhada dela, a corrida, a maratona do marido, e se você for colocar qualquer esporte que você lembrar, que eu pelo menos me lembre, todos os atletas treinam muito mais do que jogam. Treinam muito mais do que disputa. Lá, o marido da Cris, que disputa uma maratona, eu vou estar aqui, tá, Cris? Talvez ele dispute 3 maratonas por ano, mas ele treina 100 vezes no ano. E muitas das vezes a gente acha que não tem que treinar o que tem que treinar. Treinamento é chato, dá preguiça, faz pela metade, ninguém tá vendo, então eu vou encurtar isso aí. E o Giba fala uma frase que é muito interessante, justamente por o treino ser, você treina muito mais do que joga, ele fala assim, ó, treine como se fosse jogo e jogue como se fosse treino. E eu Uhum. fico levando isso para as minhas brincadeiras de beat. Eu tô lá no beat, falei, cara, é o treino. Treina como se fosse jogo. E aí depois você joga como se fosse treino. E aí é um processo de evolução. Então, esse despertar, esse movimento de maturidade é muito individual de cada um, mas cada vez que eu percebo que as pessoas assumem essa autorresponsabilidade, assumem a parte de humildade de pedir ajuda quando tem que pedir, a parte de fazer quando tem que fazer, de cumprir os compromissos, é o processo de evolução e sucesso que se torna absolutamente inevitável na vida de cada um. Mas tem que ter essa clareza, porque é muito mais fácil a gente se esconder atrás de uma desculpa, esconder atrás de um método que não funciona, de uma receita que não deu certo, de um profissional que seja incompetente, enquanto a gente não olha para a gente. Então, Cris, brigadão mais uma vez aí. Gente, muito legal ter a oportunidade de ter pessoas diferentes, né? E quem também sentir no coração que pode contribuir, fique à vontade. Esse é um momento nosso, trazer alguém, né? Eu normalmente assumo, mas você tem uma história para compartilhar, um movimento para inspirar a gente, por favor, tome a iniciativa de falar com alguém da nossa equipe e faça esse movimento que a Cris fez tão bem. Vamos tirar a foto para liberar vocês aí, para a gente não tomar muito do tempo que a gente programou. Meninas, arrumem o cabelo, posicionem. De Tifa e A vai tirar a foto. 1, 2, 3 e... Foto tirada. É isso aí. Beijão no coração, fiquem com Deus e Cris, mais uma vez, em nome do Pod, de todo mundo que está aqui, muitíssimo obrigado pelo encontro, foi maravilhoso.